Olá pessoal, nossa reflexão de hoje é sobre o livro de Números, o quarto livro do Pentateuco. Aliás, esse nome Números tem a ver com a quantidade de dados de recenseamento, número de pessoas que o livro traz. Na versão grega, a Septuaginta optou por dar esse nome, números, em razão da elevada quantidade de números, né, de recenseamento que o livro traz. O conteúdo desse livro abrange as peripécias, as dificuldades, os desafios enfrentados por Israel na caminhada do Sinai até a Terra Prometida. Trata-se de uma continuidade, se a gente for levar ao pé da letra, daquilo que aconteceu lá no livro do Êxodo. Gênesis é uma história originária, em Êxodo ocorre a libertação, ocorre a outorga da lei. Essa lei é aprimorada, digamos assim, é esclarecida em Levítico com as leis do culto e da santidade, e em Números então se começa toda a epopeia, toda a peregrinação rumo à terra prometida. Há nos 10 primeiros capítulos do livro histórias dentro do deserto, ou melhor, histórias no deserto do Sinai. Referem-se às ordens de Deus para a caminhada através do deserto, com a disposição do acampamento, das tribos, os deveres dos levitas e outras leis de caráter ainda ritual, seguindo a toada do livro de Levítico. Do capítulo 10, versículo 11, até o capítulo 21, versículo 35, esses 11 capítulos, do Sinai até a terra de Moabe, a terra dos Moabitas, ao sul da Palestina. Os acontecimentos mais importantes dessa segunda parte estão marcados por etapas geográficas, algumas das quais são difíceis da gente identificar, fazer referência especialmente aos lugares que estão lá. Por quê? Porque muitas dessas histórias são histórias preservadas já durante o período do povo instalado na terra. Então há muita confusão entre a experiência de um povo já sedentarizado nessa terra e as conexões dele com a península do Sinai, porque afinal de contas havia esse trânsito de pessoas, e propriamente a experiência daqueles que peregrinaram pelo deserto no passado, rumo a uma terra que manasse leite e mel, a terra de Canaã. Um terceiro bloco de textos já na região de Moabe, do capítulo 22 ao 36, começando com a bênção de Balaão. As narrativas dessa terceira parte apresentam um novo recenseamento dos israelitas, descrevem a nomeação de Josué para substituir Moisés, contém algumas prescrições de caráter ainda do culto, narram a luta contra os midianitas e a partilha de Canaã com a instalação das tribos de Ruben, Gade e parte das tribos de Manassés no território de Gileade, na Transjordânia. E a recapitulação das etapas do Êxodo também ocorrem aqui nesse texto. Como tal, no seu encadeamento histórico, o livro de Números é inseparável de Êxodo, da epopeia do Êxodo. Mas também nele é preciso ter presente que as narrativas foram redigidas bastante tempo depois. E é exatamente por causa disso que esse texto ele é muito mais uma perspectiva de fé, uma perspectiva teológica, religiosa, portanto, e uma celebração litúrgica. Já no Templo de Jerusalém, sobre a Terra Prometida e a caminhada rumo à Terra Prometida, do que propriamente relatos históricos, como pretendem alguns interpretar. A redação definitiva desse livro deve se colocar em data posterior ao exílio da Babilônia, como todo o Pentateuco, como toda a ideia, a tese que nós temos defendido. Certas leis, sobretudo, são determinadas pela prática ritual estabelecida pelos sacerdotes após o exílio da Babilônia. De resto, só bastante tardiamente, graças a tradições orais muito antigas, de proveniência diversa e de fontes documentais variadas, transmitidas como memória do passado histórico, é que terá sido possível costurar, serzir em unidade literária o conjunto das leis e da sequência dos acontecimentos. É verdade para o Pentateuco que eu vou dizer, mas especialmente para os Números. Trata-se de um mosaico, pequenos cacos
que sozinhos são sem forma, mas que unidos e dispostos, como estão no livro de Números, ganham um significado todo especial. Olha, não houve no Novo Testamento referências muito explícitas ao livro de Números, como ocorreu com Êxodo, com Gênesis, com Levítico, com Deuteronômio. Em Números isso não ocorreu, mas como quer que seja, toda a narrativa está articulada dentro de um binômio, esse sim, que está presente na Bíblia como um todo: fidelidade, infidelidade. A teologia da aliança está muito claramente descrita e manifesta também no livro dos Números. Nos interlúdios, né, do contrastante claro e escuro de fidelidade e infidelidade que ocorreu ao longo do tempo, surge o difícil papel de Moisés como mediador das exigências de Deus para o povo e das demandas do povo para si próprio e para o próprio Deus. Não é? Ele é uma espécie de advogado, de intermediário, de interlocutor, de representante de ambos os lados, uma tarefa angustiante, desafiante e que inclusive consumiu Moisés como líder. Estabeleceu-lhe como líder, mas o consumiu também deveras. É uma lei de uma espécie de pedagogia divina, não é? Até que os homens e Deus tenham eles próprios, na aliança, que se sujeitar todos a essa grande aliança. Afinal, o livro dos Números, ele, eu já disse, não é fatualmente histórico, apresenta uma narrativa historicizante, mas basicamente o seu objetivo é didático, pedagógico, catequético, ensinar sobre as peripécias passadas no deserto e o que é que isso significa no estabelecimento na Terra Prometida. Alguns temas estão muito presentes no livro de Êxodo e influenciaram de forma muito profunda a literatura, a leitura, a teologia cristã. O tema da bênção, de que o povo é o depositário da bênção de Javé, isso nos capítulos sobre Balaão, 23 e 24, isso está muito claro. É importante ainda o tema da tenda, né, o lugar da presença de Javé no meio do povo, a Shekinah. Essa palavra não aparece no Antigo Testamento, Shekinah, mas a tenda como lugar da presença, da Shekinah de Javé no meio do seu povo, que caminha com o seu povo, inclusive, pelo deserto. O tema do deserto, propriamente dito, é também fundamental neste livro. Israel é um povo forjado no deserto. Se você já pensou nisso, Israel tem o seu berço, sobretudo no que diz respeito à sua fé, no deserto. O deserto é a pátria de Israel. Foi o que teve maior ressonância na teologia do livro de Números, tanto no Antigo Testamento como no Novo. O povo de Israel, peregrino pelo deserto durante 40 anos, tornou-se uma espécie de protótipo, de ideal de quem é, do que é o povo de Javé. Por isso, Jesus vai ao deserto e lá no deserto é tentado. A constituição da personalidade da pessoa e do povo passam necessariamente pelo deserto, porque o deserto é o lugar da plena necessidade de Javé. É Javé quem alimenta, é Javé quem sacia a sede no deserto. Outro tema bastante relevante, além desse escopo da bênção, da presença e do deserto, é o tema da caminhada. O povo de Israel é um povo a caminho de, a caminho para, a caminho até. Eu me lembro no livro de Atos dos Apóstolos, quando os cristãos são conhecidos pelo povo como os do caminho. Esses temas são fundamentais no livro de Números e fazem desse livro tão pouco lido e um livro tão árido, porque os textos são tão repletos de números, recenseamentos e genealogias, uma pérola muito preciosa, perdida nas páginas do Antigo Testamento. Um grande abraço, pessoal!